que é espiritualidade emocionalmente saudável. Falar de espiritualidade emocionalmente saudável é um assunto muito atual em dias onde nós mais ficamos adoecidos, não é no físico, nós ficamos mais adoecidos nas nossas emoções. E isso é tão forte que se a gente não olhar para a nossa vida emocional, a gente pode viver e desenvolver, infelizmente, algo que desde o Jardim do Éden vem acontecendo. Desde quando Adão e Eva romperam com Deus no pecado, e eu já falei isso várias vezes, quando eles desobedeceram a Deus, algo que o ser humano passou a desenvolver foi uma espiritualidade emocionalmente doentia. Como que isso aconteceu, pastor? Quando que isso aconteceu? Se você olhar para as Sagradas Escrituras, você vai perceber que depois que Adão e Eva pecaram e romperam com Deus, ao invés do ser humano, seus filhos, eles mesmos, ao invés deles se relacionarem com Deus de maneira pessoal, como eles tinham uma relação no Jardim do Éden, todas as tardes se encontravam com Deus, e infelizmente, por causa do pecado, o ser humano deixou de se relacionar com Deus e passou então a fazer coisas para Deus. O ser humano criou o que nós chamamos de religião. O que é religião em latim? Religare. Nós precisamos, e o ser humano então, desde então, vem criando formas de tentar se religar a Deus. E infelizmente, toda vez que você pratica religião, a sensação que você tem, seja frequentando uma igreja, somente praticando religião, seja simplesmente fazendo ritos de religiosidade, enfim, que você possa fazer na tua casa, todo dia, o mesmo momento de oração, o mesmo momento de leitura, mas se isso é feito simplesmente como um ato de tentar te religar a Deus, sabe qual a sensação que você vai continuar sentindo? A sensação de desgaste emocional, você vai continuar se sentindo emocionalmente doente. Ao invés de olharem para si, o ser humano, depois que pecou contra Deus, no Jardim do Éden, olhar e perceber, Adão e Eva olhando para dentro de si, nós rompemos com Deus. Olha a desgraça que a nossa vida ficou, sem Ele nós não somos nada, nós precisamos nos relacionar com Ele, nós precisamos admitir que pecamos diante dEle, contra Ele nós pecamos, e que nós gostaríamos de voltar a manter aquela relação que a gente tinha no Éden. Não, infelizmente o ser humano, desde que pecou, ao invés de fazer um autoexame, uma autoanálise, de enxergar a sua própria miséria, porque entenda uma coisa, alguém só busca cura quando enxerga a sua própria doença. Não há como buscar cura quando você não sabe que está doente. E infelizmente, desde que o pecado entrou, vai dizer Agostinho de Hipona, um teólogo, a doença que contamina a humanidade mais do que essa pandemia que nós vivemos é o pecado. O pecado é uma doença que todos nós herdamos, geneticamente está em nós. Vai dizer o salmista Davi no Salmo 51, ele vai dizer, em pecado me concebeu a minha mãe, você já nasce um pecador, uma pecadora. Nós já nascemos com isso. E ao invés da gente então buscar voltar a nos relacionar com Deus, porque Deus é gracioso e quer se relacionar conosco, a gente fica tentando desenvolver uma vida com Deus. Preste atenção que é a nossa temática de hoje, as pessoas têm tentado desenvolver uma vida com Deus, infelizmente através da religião. E quando você quer viver uma vida com Deus, por meio da religião, isso é doentio, isso é cansativo, isso é pesado, porque a religião não traz saúde espiritual. A religião não supre o teu anseio, ela não consegue fazer isso. Ao invés de se render a Deus, as pessoas fazem coisas para Deus. Alguém então pensa, não, primeiro domingo do mês fui na igreja, dei meu dízimo, tomei a Santa Ceia, fiz coisas para Ele. Esse mês não preciso nem vir mais, quem sabe daqui 15 dias. Tem gente que pensa assim, como se você achasse que o que Deus quer de você, as coisas que você faz para Ele. Ei, se lembre de uma coisa, foi Ele que fez tudo por você. Nós só estamos aqui nessa noite pela graça dEle. Enquanto você ficar achando que é o que você faz, é a meritocracia, você vai continuar sempre achando que tem algo que você deixou de fazer. Essa semana eu deixei de fazer alguma coisa, por isso que as coisas estão dando errado. Essa semana se eu tivesse feito alguma coisa, aí podia a situação estar melhor. E você fica nesse peso, se martelando, achando que é você. Isso foi no Antigo Testamento. Vamos lembrar um pouquinho? Caim e Abel, lembra Abel? Diz ali, eles começaram a se relacionar com Deus de novo. E como é que eles vão se relacionar com Deus? Eles tinham que trazer uma oferta ao Senhor. Deus é criador dos céus e da terra, então eles traziam a primazia, as primícias ao Senhor. Mas Abel,
ele vem e oferece o seu melhor. A intenção dele no coração dele é: eu quero me relacionar com Deus. Sabe o que ele faz? Ele pega ali o primeiro das suas ovelhas, a mais bonita, a mais bela, ele retira para o Senhor e vem e traz uma oferta ao Senhor. É de coração, Deus, é a melhor, eu escolho porque o Senhor merece o melhor. Eu te amo, eu quero me relacionar contigo. Não é um peso tirar o meu melhor e dar para o Senhor. Caim, pelo contrário, vai dizer que no fim dos tempos trouxe os frutos do seu plantio. Ou seja, ele só traz por obrigação, ele não traz o primeiro lugar. Ele não traz o início, ele não traz a sua primícia, ele não dá o seu melhor. Quando termina a plantação, ele olha lá, sobrou 2 sacos, vou levar essas frutas e ofertar então para Deus. E diz a Bíblia que o Senhor não aceitou a oferta de Caim. O Senhor se agradou com a oferta de quem? De Abel. Sabe por quê? Porque o que agrada a Deus é a intenção. Se você faz algo com a intenção errada, pronto. Você pode ter vindo aqui com a roupa mais bonita. Na hora do louvor, em que cantou aqui, tu és a cura, você fechou o olho, você foi espiritual, você até chacoalhou junto, sabe? Mas Deus está olhando dentro do seu coração, e se não há intenção, e se o que cantou é só algo de religiosidade, Deus está dizendo: nem levanta a mão. Jesus falou isso no Novo Testamento: vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. O que Deus está chamando a atenção é: isso é uma espiritualidade emocionalmente doente. Abel, ele quis se relacionar, Caim, pelo contrário, quis fazer por obrigação. E aí, quais são os problemas de viver por obrigação? Caim não olhou para dentro de si. Quem não olha para dentro de si vive de maneira espiritual, emocionalmente doente. Você está olhando para dentro de você? Você consegue se enxergar o pecador e a pecadora que você é? Você consegue ver as emoções que você tem? Você consegue sentir e discernir o que você sentiu, o jeito que você falou, o que você deixou de falar, o tom de voz, o que você fez durante essa semana? Você repensa as suas atitudes. Nós precisamos repensar quem nós somos. Caim, antes de matar Abel, Deus disse para ele: o pecado está aí dentro de você, a cobiça está aí dentro, cabe a ti dominá-lo. Deus avisou antes, gente. Se você dominar esse desejo que está aí dentro, você não vai fazer besteira. Ele acabou de oferecer a oferta ao Senhor, depois que ele traz a oferta ao Senhor, ele vem e mata o irmão. Percebe a religiosidade? O religioso, ele vem e faz as coisas no domingo, mas durante a semana, ele odeia o irmão. Ele tem ódio, ele fala mal nas costas, ele detona, ele tem raiva, ele tem inveja, ele tem ódio, ele tem ira. Percebe? A vida espiritual, emocionalmente doentia. Não é isso que Deus quer de nós. Era isso que Deus estava falando para Caim: olhe para dentro de ti, cabe a ti dominar essa raiva que está aí. Eu estou vendo que você está com inveja do teu irmão, a ponto de matá-lo. Cabe a ti dominar esse sentimento, essa emoção, rapaz. Acorda, olha para dentro de você. Ele não olhou. Quem não olha para dentro de si, sai e faz besteira. Quem não olha para dentro de si, não pede ajuda, vive doente. E às vezes até fala assim: pastor, eu oro, parece que eu não sinto Deus. Claro, a palavra do Senhor vai dizer: se você vai trazer uma oferta aqui, se tiver brigado com alguém, coloca no bolso a oferta, vai lá, resolve o problema para depois trazer. O que Deus quer de você não é o que você faz aqui, mas é o que faz aqui dentro. Eu amo tanto Ele que eu vou lá e resolvo as pendências, e depois eu trago a minha oferta para Ele. É aqui. Ele quer uma espiritualidade emocionalmente saudável. Eu sei que eu sou um pecador, uma pecadora, eu preciso mudar coisas aqui. Semana eu senti coisas que desagradam a Deus, eu pensei coisas que eu não deveria pensar, eu falei de um jeito que não deveria agir. Você então coloca isso para fora, leva diante dele e é tratado, e é curado. E é isso que Deus quer fazer. Caim não viu a intenção errada, ele não se autoexaminou, e depois de oferecer o sacrifício, ele fez o que fez com o irmão. É uma espiritualidade emocionalmente doentia, e como eu disse, tem pessoas vivendo até os dias de hoje. O Antigo Testamento, Deus vai exortar o povo, porque o povo continuou vivendo desse jeito. Se você for ler o profeta Samuel, um dos primeiros profetas, ele diz o seguinte: o que mais agrada ao Senhor não são holocaustos e sacrifícios, mas é obediência. Ouçam, o que é melhor ao Senhor do que um sacrifício é a submissão a Deus. O profeta alertou dizendo: não, o que Deus quer de vocês não são os rituais de vocês, mas é a submissão. É gente que submete. O que é submissão? Se submeter, se colocar debaixo dele, se abrir para ele. É isso que agrada ao Senhor. Se
você continuar lendo o Antigo Testamento, você vai encontrar isso. Por exemplo, profeta Oséias, capítulo 6, versículo 6, pois o que eu desejo de vocês é misericórdia, não sacrifício. O Salmo vai dizer isso, o que agrada ao Senhor é um coração contrito e quebrantado. É sinceridade, é uma espiritualidade emocionalmente saudável. Deus, eu senti um negócio hoje que te desagrada, tira e me ajuda a lutar contra isso. Eu não quero fingir aqui na igreja que está tudo bem, enquanto aqui dentro não está tudo bem. Me trata. Não quero voltar para lá da mesma forma que entrei aqui. Eu quero sair daqui transformado em nome de Jesus. Eu entrei com um sentimento aqui de ódio e que eu saia dessa noite curado em nome de Jesus. Eu entrei com um sentimento, sabe, de menosprezo, de olhar para outra pessoa com inveja. Deus, tira isso dentro de mim. Você tem que olhar para dentro de você, para viver de maneira saudável. Deus sempre chamou o povo para olhar para dentro do seu coração. E isso foi acontecendo ao longo do Antigo Testamento. Quando chega no Novo Testamento, Jesus vem, a boa notícia, Jesus não vem só, a gente sempre olha Jesus somente no plano salvífico espiritual para nos levar para o céu. Mas eu quero te lembrar, Ele veio e cumpriu essa obra. E a palavra de Deus diz que Ele morreu pelos nossos pecados. E aquele que nele crê, ainda que morra, viverá eternamente. Nós temos salvação em Cristo Jesus para a eternidade. Nós já estamos salvos em Cristo Jesus. É o que nós chamamos na teologia do já e ainda não. Nós já temos certeza da salvação. Já sabemos o nosso destino. Mas o grande detalhe é que muitos então se acomodam nisso e não querem experimentar mais de Deus aqui. E entenda uma coisa, Jesus falou, o reino de Deus chegou. E aí os discípulos começaram a perguntar, mas aonde que está esse reino? Mostra para nós a placa, aonde que é geograficamente falando. É aqui em Israel? Que lugar que vai ser? Jesus virou e respondeu para eles, não, o meu reino não é aqui, nem acolá, não é Machado, não é Alfenas, o meu reino não é Israel, o meu reino não é os Estados Unidos, o meu reino está dentro de vocês. Nós precisamos olhar para dentro de nós e perceber o quanto o reino de Deus está dentro de nós, para a gente viver uma espiritualidade saudável. Porque se dizer cristão é clamar o reino para aqui para dentro, é buscar a Deus aqui para dentro, porque o reino de Deus está dentro de nós. E eu busco esse reino que vem então e transborda. Quando a gente então não busca essa espiritualidade, a gente acaba infelizmente vivendo de maneira doentia. E aí a nossa cultura também contribui muito para a gente não viver de maneira saudável. Eu não sei você, mas nós somos criados numa cultura, vamos ser sinceros, que olhar para as emoções é coisa de gente fraco. É ou não é? Eu não sei você quando era pequeno, mas algumas frases que a gente ouvia esse negócio de psicólogo é coisa de doido. Lá só vai quem está atrapalhado. Precisa tomar um remédio porque o negócio não está bem não. Era assim na sua época ou não era? Senão eu estou achando que eu sou muito velho, viu gente? Chacoalha a cabeça comigo aí. A gente vai ver também que a gente cresceu numa cultura onde quando a gente chorava, o que dizia para a gente? Engole o choro aí. Não chora não. Negócio de chorar não é coisa de menino não, rapaz? Menino não chora. Não mostra sentimento não. Nós somos brutos. Nós somos criados numa cultura, e aí, às vezes, até a religião contribui de maneira errada. Eu já fui em velório, que eu cheguei e vi crente chegando, a pessoa está chorando, está enterrando o pai ou a mãe dela ali. E aí chega um crente e fala assim, descansou, né? Mas não chora não, já está no céu. Já viu isso no velório ou não? O que você está dizendo para a pessoa? Você não pode chorar. Você tem que ser forte. Engole esse choro aí. Você sabe que foi para o céu, você não tem nem direito de chorar. Mas que espiritualidade que é essa? Vai ler a Bíblia. Há tempo de tudo, há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de se alegrar e há tempo de chorar. Você está percebendo? Às vezes a religiosidade ensina coisas tão erradas que as pessoas são privadas de manifestação das emoções. E alguém que é privado de se manifestar emocionalmente vai o quê? Adoecendo. Eu não sei você, mas eu já tive umas crises quando estava no seminário, crise de ansiedade. Crise de ansiedade, gente, é um negócio atrapalhado. Chegava no hospital achando que estava tendo um infarto. Minha família, os homens lá, morreram tudo novo. 33, 37, 39. Eu senti o peito doendo, senti o braço formigando, chegava lá, falou, estou tendo infarto. O doutor ia lá, media a pressão, olhava meu coração, falava, rapaz, você não tem nada, está tudo bem. Você só está
estressado. Mas que estressado o quê? Não tem nem estresse. Não, você está estressado. Você só não consegue olhar para dentro de si. Tem um bocado de gente desse jeitinho. A religião também trouxe uma ideia errada acerca de depressão, acerca de síndrome do pânico, acerca de problemas emocionais. Você já ouviu? Quando minha mãe teve depressão em 99, sabe o que eu ouvia de algumas pessoas dentro da igreja? Depressão é coisa de gente que não tem fé. Não, essa pessoa não tem fé. Passou depressão, problemas. Não é possível. Gente com Deus não tem problema. Querido, vá ler a Bíblia. Você vai ler a Bíblia e vai ver quem está lá com depressão, com burnout. Profeta Elias. O homem anda com Deus, está debaixo da árvore, falando: Deus, não aguento mais viver. Está entendendo? Vá ler a Bíblia, vai ver. Seres humanos que servem a Deus são seres humanos que têm emoções. Não são robôs. Nós sofremos, nós cansamos, há síndromes. Se você não olhar para dentro de si, você não vai se tratar e vai continuar caminhando. Até que uma hora, chega lá no hospital achando que está tendo um infarto ou um AVC. Dá uma dor na nuca, uma dor na cabeça. Chega lá e fala: nossa, vou morrer. O médico fala: não tem nada. Mas como que não tem nada? Não, acabei de medir a pressão, está tudo certinho. Você está com problema emocional. Porque a gente não olha para as nossas emoções. A gente acha que isso é besteira, a gente acha que isso... Esses dias uma pessoa estava conversando comigo e ela teve algumas crises de ansiedade. E aí ela falou: pastor, eu achava que isso não era verdade, até passar por isso. Você precisa entender que você é um ser emocional. Você sente, você se cansa, você fadiga, você se frustra, você fica com raiva. Você pensa às vezes coisas erradas. Você tem desejos que são carnais, como Deus alertou Caim. Olha, o desejo está no teu coração e olha para dentro para não fazer besteira. Está entendendo? Você precisa se autoexaminar. Você precisa exercer uma espiritualidade com Deus, onde você não esconda as coisas de Deus. Você abra tudo para Deus e coloca diante de Deus, para Deus te curar e te tratar em nome de Jesus. Mas para a gente exercer isso, a gente precisa aprender isso, porque é algo que nós precisamos ser ensinados a desenvolver na nossa vida. E louvado seja Deus, Jesus Cristo vem nos ensinar a viver uma espiritualidade saudável, para a glória de Deus. Te convido a abrir sua Bíblia para a gente aprender com Jesus, no Evangelho de João, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 17. João, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 17. Amém? Evangelho de João, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 17. Fala assim: depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: eu vou pescar. Disseram-lhe os outros também: nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam: não. Então lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e ele então lançou-se no mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao soltarem a terra, viram ali umas brasas em cima, peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque eles sabiam que era o Senhor.
Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu de igual modo o peixe, e já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que os outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeirinhos. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Amém. Te convido mais uma vez a fechar seus olhos. Convida Jesus para nessa noite tocar o seu coração. Convida o Espírito Santo para tratar coisas que às vezes você não está enxergando dentro de você. Às vezes você está como Pedro, fazendo um tanto de coisa e não enxergando as coisas que estão dentro de você. Feche seus olhos, fala: Deus, vem cá, me visita nessa noite. Como o Senhor visitou aqueles discípulos lá, eu tenho certeza que o Senhor é presente aqui nessa noite. Pai, nós estamos diante da Tua palavra e em nome de Jesus Cristo, nós não queremos, Deus, ser uma coisa aqui dentro e outra coisa lá fora. Nós queremos ser saudáveis, Deus. Nós queremos Te servir de todo o nosso coração. Nós Te amamos, Deus. O Senhor, Deus, é a prioridade da nossa vida. Senhor, mas nos livra da religiosidade. E clamamos ao Senhor que abra os nossos ouvidos, porque a Tua palavra diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem a dizer às igrejas. Fala conosco nessa noite, Jesus, em nome do Teu Filho. Nós clamamos que o Senhor nos visite com o Teu Espírito Santo, nos toque, abra o nosso coração, traga cura, nos confronte, nos exorte, e em nome de Jesus Cristo, nos leva, Deus, a enfrentar as coisas que estão dentro de nós e que o Senhor quer tratar em nós. Em nome de Cristo Jesus, amém, Deus, amém. A narrativa que lemos aqui, para quem não conhece as Sagradas Escrituras, eu só quero te lembrar um detalhe. Lucas capítulo 5, versículo 1 ao versículo 11. Por que lembrar de Lucas capítulo 5, do 1 ao 11? É quando Jesus chama Pedro. Esse Pedro aqui que ele acabou de conversar, Jesus chamou ele numa mesma situação, não sei se você se lembra. Ele pescou a noite inteira, não pegou nada. Jesus estava na beira-mar pregando, e ele então pediu para sentar no barquinho de Pedro, se afastou um pouquinho, pregou. Depois da pregação, ele virou e disse o seguinte: e aí, pegaram alguma coisa? Não, não pegamos nada. Não, então fala o seguinte: joga as redes aqui do lado direito que vocês vão pegar. E aí Pedro vira para ele, Pedro, um pescador profissional, vira: Senhor, pescamos a noite inteira, não pegamos nada, mas sob as tuas palavras eu lançarei a rede. Ele lança a rede, quando puxa, não tem, é tanto peixe que ele não dá conta de tirar sozinho. Ele grita para Tiago e João que está na beira, eles vêm com o barquinho e eles ajudam a tirar. Aquele dia é chamado a pesca maravilhosa. Ele fica tão maravilhado e fala assim: o Senhor, sai do meu barco, porque eu não sou nem digno que o Senhor esteja dentro do meu barco. O Senhor é Deus, é isso que ele reconhece. E aí Jesus vira para ele e fala: Pedro, calma. Ele é muito nervoso, muito ansioso, muito angustiado, precipitado. Jesus vira: calma, Pedro, não precisa ficar nervoso. Ó, a partir de hoje nem pescar você não vai mais, você vai ser pescador de homens, você vai começar a caminhar comigo, tua vida vai mudar, eu vou te ressignificar. Só que na caminhada, durante 3 anos, aí eu quero te lembrar, de Lucas 5 até esse momento aqui, passaram-se 3 anos de ministério de Jesus. Nesses 3 anos, Pedro andava com Jesus, mas ele estava vivendo uma vida com Deus emocionalmente doente, não sadia. Ele andava com Jesus, mas ele achava que ele estava fazendo coisas para Jesus. Jesus tinha escolhido ele porque ele era bom demais. Jesus tinha escolhido ele porque ele era o melhor dos 12. Você lembra dele falando isso algumas vezes ou não? Eu sou melhor do que os 12. Eu sou melhor de todos esses daqui do que os outros 11. O Senhor sabe disso. Quando chegar a hora do Senhor morrer, os outros vão fugir, eu vou estar lá. Ele se achava tão bom que ele achava que Jesus tinha escolhido ele pela bondade dele. Ele não olhava para dentro, e quem não olha para dentro se acha bom demais. Você precisa olhar para dentro para enxergar quem você é, para viver uma espiritualidade emocionalmente sadia. E aí, depois de 3 anos, Jesus fala isso na mesa da Santa Ceia. Ele bate no peito e fala: os outros vão te abandonar depois da ceia, eu não vou. Na hora que precisar eu estou lá. E quando prendem Jesus no Getsêmani, Pedro, ele de fato fica ousado no começo, arranca ali a orelha de Malco no soldado.
Jesus tira ele e fala: Pedro, se eu quisesse, eu pedia para as legiões de anjos descerem aqui, Deus me protegeria. Eu sou Deus, rapaz, eu tenho autoridade sobre todas as coisas, para com isso. Ele vai embora agora medroso. O homem que era corajoso sai medroso e vai escondidinho, vai vendo até Jesus ser levado no Sinédrio, e no Sinédrio Jesus começa a ser espancado, cuspido. Eles começam a zombar dele: e você não é o rei dos judeus? Liberte-te agora! E Pedro está lá na porta, como se estivesse na varanda onde o Galber está. E Jesus aqui dentro apanhando, tomando soco. E aí então o galo canta. E Jesus falou na mesa da ceia: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. O galo canta a primeira vez. Ele olha e ele fala: não, eu não conheço esse homem. Perguntam para ele. Ele vai para uma outra rodinha e o grupo fala: você é, sim, aquele que andava com ele. Você parece teu tipo, o jeito de falar. Não, eu não conheço esse homem. Pela 3ª vez pergunta para ele: você é aquele que andava com ele? Ele diz: não, eu não conheço, nunca vi esse homem. E na hora, eu acho tão lindo isso no Evangelho, diz que abriu assim, e ele lá fora olhou, e Jesus aqui dentro olhou no olho dele. Você imagina isso? Eles trocando olhares. Você imagina o que veio na mente de Pedro agora? Eu não sou quem eu achava que eu era. Eu não sou bom como eu falei que eu era. Eu não sou tão crente quando eu achei que eu era. Eu não sou melhor do que os outros como eu achei que eu fosse. Tudo que eu fiz não foi suficiente porque eu traí ele. E diz que ele saiu dali e chorou profundamente. E aí a gente está chegando no texto aqui. Por que eu estou dando toda essa introdução? Porque Jesus é morto na cruz, naquele dia, naquela sexta-feira. No domingo as mulheres vão de manhã visitar o túmulo de Jesus. E quando elas chegam lá no túmulo de Jesus, a pedra está rolada e não tem ninguém ali no túmulo. As mulheres ficam assustadas, só tem um anjo. E quando elas se aproximam, o anjo diz: quem é que vocês estão procurando dentre os mortos? Porque ele vive. E quando as mulheres ouvem isso, elas ficam assombradas, assustadas. E então elas se colocam a voltar para anunciar que Jesus havia ressuscitado. E quando elas estão voltando, Jesus, o ressurreto, se apresenta para as próprias mulheres. E é tão forte porque Jesus, o ressurreto, se apresentou pela primeira vez. E sabe quando ele se apresenta para elas? Ele se apresenta e diz: vá e anuncie aos discípulos que eu estou vivo. Só que Jesus tem uma frase ali que eu imagino como que Pedro recebeu ela. Jesus vira e diz para as mulheres: avisem a Pedro que eu ressuscitei. Você imagina isso? Ele está em casa, ele traiu Jesus, ele está junto com os outros 10, já não são mais 12, Judas suicidou. Ele está junto com os outros 10, e agora elas chegam em casa e falam: ele ressuscitou, e Pedro mandou te avisar que ele está vivo. Você imagina o coração desse homem? É aí que ele chora mais ainda, fala: ele não vai me querer mais, ele não vai olhar nos meus olhos, eu não sou digno, eu não sou quem eu era, porque eu não olhava para dentro de mim, agora eu me vejo, eu sei quem eu sou. E quando você se vê, eu quero te falar uma coisa, vai doer você se ver durante esse mês. Dói demais você ver que você pensa coisas erradas, dói demais você ver que aqui dentro tem sentimentos que desagradam a Deus, dói demais. Mas você precisa se ver para Deus completar a obra que Ele começou na sua vida. Você precisa se ver para Ele transformar coisas em você que estão erradas ainda. E aí quando Pedro se vê, diz que eles estão trancados numa casa e diz que eles estão com medo dos judeus. Diz que é o findar da tarde, Jesus entra, e quando Jesus entra, eles assustam de novo, e Jesus chega e diz: Shalom, a paz de Deus seja sobre vocês, que o medo vai embora daqui. E de fato, diz que aquela casa se encheu de alegria naquela tarde, porque aonde Jesus chega, Ele trata as emoções, Ele dissipa todo o medo, Ele acalma os corações. E essa é a segunda vez que Jesus apareceu. E então, depois dessa aparição, eu não sei se você prestou atenção, o texto começa dizendo: Pedro, uma turminha ali, foi viajar, e eles viajaram, e eles decidiram voltar para a região da qual eles eram. E quando eles viajaram para aquela região ali, a primeira atitude que Pedro tem, quando eles voltam para a região dele, é querer pescar. Jesus ressuscitou, mandou avisar que está vivo. Jesus já apareceu e disse a paz de Deus e o shalom para tratar suas emoções. E o homem ainda quer pescar.
Não sei, aquela música, eu não sei se já estava correndo naqueles dias, está nervoso, vai pescar. Mas Pedro resolve pescar. Ele de fato decide, eu vou pescar. Eu não quero ficar nesse ambiente. Por que ele não quer ficar naquele ambiente? Porque tem coisas que não estão bem resolvidas aqui dentro. E é isso que eu queria nessa noite, nessa primeira mensagem, começar a tratar com você. E Deus quer tratar conosco. Primeiro, não ignore a sua humanidade e as suas emoções. O que eu estou querendo dizer? Não ignore a sua humanidade, você é um ser humano. E entenda uma coisa, você é um ser humano com uma natureza caída. Você pensa coisas erradas. Você pode ser crente, você pode estar 30 anos na igreja, tem uma velha natureza aí dentro, que você tem que mortificar todo dia. Não subestime a sua natureza. Olha para dentro de você. Olhe todos os dias, faça um autoexame para você não cair em pecado e fazer coisas erradas contra Jesus. Você pode estar andando com Ele há um bom tempo e depois de 3 anos ainda negar Ele. Você pode tomar Santa Ceia no primeiro domingo do mês, dar o dízimo, ir na célula, mas fazer coisas que desagradam a Deus durante a semana, se você não olhar para dentro de você. É preciso olhar para dentro de si, não ignore a sua humanidade, não ignore as suas emoções. O versículo 2 e 3 diz que eles foram pescar. Por que eles foram pescar? Porque Pedro, ele não quer ver quem ele é, dói enxergar quem ele é. Quem ele é? Ele é um traidor, um pecador. É isso que ele é. Dói ver a nossa natureza pecaminosa. Ele se via como um discípulo bom, lembra? Ele se via como o melhor dos discípulos. E agora perceber que ele não era aquilo que ele projetava, dói. Às vezes dói você pensar que você não é quem você idealiza. Às vezes você idealiza, né? Não, eu sou uma pessoa boa, politicamente correta. Fala igual aquele pessoal lá do metrô de São Paulo. Não roubo, não mato, não bebo, não fumo. E acha que isso é o suficiente. Não, isso só são alguns pecados, mas tem um bocado de pecado aí dentro ainda. Jesus falou, o que contamina não é o que você come, não é o que entra, mas o que te contamina é o que sai de dentro de você, está aí dentro, olha para dentro, é aqui que estão os maus desígnios, olha para lá. Ele estava indo pescar, sabe por quê? Porque ele queria ignorar quem ele era e ignorar o que ele estava sentindo. Ele estava frustrado com quem? Não é com Jesus, é com ele mesmo. Já teve momento da tua vida que você acordou frustrado com você mesmo? Você tomou atitude, você falou, como que eu fui fazer um negócio desse? Que jeito que eu falei lá? Olha o que eu deixei de fazer, olha a decisão que eu tomei que vai implicar na minha vida toda. Já teve momentos assim que você fica frustrado com você mesmo? E quando você fica frustrado com você mesmo, como é que você reage? Você encara e vê a tua frustração ou você se esconde? Porque a grande tendência é fugir. O que Pedro está fazendo é o que a maioria faz. Vou pescar, vou trabalhar, vou passar 6 horas na academia para encher a cabeça. Vou maratonar, Netflix. Quer dividir comigo? Sabe? A gente vai enchendo a nossa vida para fugir, para não encarar aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer. Porque dói se ver e dói se enxergar. A frustração continuava ali dentro dele. Perceba, Jesus já disse para ele, estou vivo, Jesus já apareceu para ele. E o homem ainda está querendo fugir. Por que esse homem está querendo fugir daquele que é o Filho de Deus? Porque quando ele olha para Jesus, ele lembra quem ele é. Quando ele olha para Jesus, ele lembra, eu sou um traidor, eu sou um pecador. Ele não merecia sofrer o que ele sofreu naquela cruz. E eu disse que estaria com ele, e não estive com ele até o final. Eu abandonei ele. Eu disse que eu morreria por ele, eu não morri por ele. Foi ele que morreu por mim. A ficha vai caindo, porque ele vai se vendo, assim como Pedro, todos nós precisamos nos ver, precisamos enxergar. E quem não enxerga e quem não se vê, sabe o que cria? Mecanismos de fuga. O que são mecanismos de fuga? Você vai criar situações para não encarar o que estava doendo. E aí como é que isso se manifesta? Por exemplo, tem gente que quando não consegue enxergar suas próprias emoções, suas próprias falhas, fica com raiva. Já viu gente que começa do nada a ficar estressado? Do nada, grita, bate a porta, do nada, começa a dar indireta, do nada, começa a estourar, seja no ambiente de casa, ou seja no ambiente profissional. Por quê? É uma forma de manifestação da gente não saber lidar com as nossas emoções. Então eu transformo ela em ira. Por isso é que a palavra de Deus vai dizer, irai-vos e não... Está com raiva? A raiva vem, mas não deixa ela virar pecado não. Enxerga,
Tá nervoso por alguma coisa aqui dentro? Pode estar, mas não deixa a ira te levar a fazer besteira. Caim, está com raiva do irmãozinho? Porque o irmão fez o que é certo e você não fez? Controla esse negócio dentro do teu coração, para que isso não te leve a pecar. Olha para dentro de você, porque tem dia que você vai ficar com raiva, tem dia que você vai ficar com ira, mas você precisa aprender a lidar com a sua ira, não faça disso uma fuga. Normalmente a pessoa quando peca, às vezes já vem até justificando para o pastor, não, eu pequei porque eu estava com raiva mesmo. Todo mundo tem raiva, querido, não justifique os seus pecados na tua raiva, você precisa olhar para você. Tem gente que não sabe lidar com o problema e então vá para o desânimo. O desânimo é a pessoa que perde a vontade de reagir, nada dá certo mesmo, não quero mais lutar, e aí então se entrega. Percebe que o que Pedro está fazendo é isso? Se eu caminhei 3 anos, se eu falei que eu ia ser o melhor, não fui melhor, eu não quero mais, eu quero é voltar a fazer o que eu fazia, e o que eu fazia é pescar, eu quero ir para lá, eu não quero encarar. Tem gente que vai para fuga ou compensação, ignorar, como se nada tivesse acontecendo, isso é o que a gente chama de repressão. Por isso que eu falei, não é normal, quando a gente vai num velório, uma das coisas que eu falo é, aqui é um ambiente para você chorar. A gente não pode reprimir as pessoas. A hora do luto é a hora do choro. Como é que você chega e bate nas costas e fala, não chora não? Não, isso é repressão. Eu não tenho que reprimir, eu tenho que ajudar a pessoa a vivenciar, há tempo de sorrir, há tempo de chorar, de prantear, aquela é a hora. E tem gente que está reprimindo a emoção aqui dentro, não fala, não se abre, e quando não fala e não se abre, eu não sei se você sabe, além de gerar uma espiritualidade emocionalmente doentia, alguém que não se abre, a grande maioria dos infartos e AVC são em decorrência de questões emocionais. Se eu não me abro, aquilo vai transbordando, 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 até que eu não aguento. E o meu corpo começa a pedir socorro. E então, as minhas emoções transbordam para o meu biológico. E o meu corpo começa a sentir. Não reprima suas emoções. Está precisando desabafar? Procura o pastor, procura o líder da sua célula. Vá fazer terapia. Terapia não é coisa de louco. Terapia é para manter você saudável emocionalmente. Trate suas emoções, não brinque com as suas emoções. Não espere acontecer alguma coisa para depois você correr atrás. Não adianta fugir. Não resolve encobrir com as outras situações. Nós precisamos encarar. E aí, eu só quero te revelar aqui alguns sintomas e alguns detalhes de alguém que está doente, de alguém que não encara, de alguém que reprime ou foge das suas emoções. Primeiro, não entende aquela emoção, o que ela quer dizer. Sabe por que Pedro quer ir pescar? Ele não entende que o sentimento de frustração e de fracasso, o que significa aquilo? O que significa alguém que fracassou? Foi algo que não deu certo. Se algo não deu certo, a culpa é de quem? Eu preciso enxergar. Numa avaliação racional, eu olhando, vou enxergar. Quem que falhou? Foi Jesus ou foi eu? Se ele fizesse uma análise racional da situação, no final das contas ele ia diagnosticar o quê? Foi eu que falhei com ele. E se eu falei com ele, eu tenho que ir até ele, buscar a minha restauração no relacionamento com ele. Mas quem não avalia o problema, não corrige o problema. Avalie o seu problema, porque se você não avaliar, não tem correção. Segundo, não investiga a causa do sentimento. Está se sentindo fracassado, triste, com raiva, por que você está sentindo? Para pensar. Começa a fazer oração falando isso para Deus. Hoje de manhã nós lemos Salmo 42, Salmo 43, o Gui leu agora Salmo 46, e os salmos são salmos que ele rasga o coração, fala, Deus, por que está batida dentro de mim, ó, minha alma? O que está acontecendo? Por que eu estou triste desse jeito? Por quê? O que está aqui dentro? Deus, me ajuda, eu não estou conseguindo enxergar. No final ele diz para ele mesmo, eu ainda verei a mão do Senhor, eu vou ver o cuidado de Deus sobre a minha vida. Olha para dentro de você, e coloca diante de Deus o que você está sentindo. A pessoa que não se abre, ela se mantém infeliz e finge que está tudo bem. Já viu gente assim? Aí dali a pouco você ouve uma coisa assustadora. A pessoa vinha mantendo um momento em que parecia que estava tudo bem. Dali a pouco você descobre o problema da pessoa e fala, nossa, eu não sabia. Porque a maioria mantém fingindo que está tudo bem. E não se trata, e quem não se trata, isso afeta. Quarto, desenvolve uma positividade tóxica.
Já viu gente que é positivo todo dia, toda hora? Não seja assim. Tem dias, por exemplo, confesso para vocês, essa semana foi uma semana pesada para mim, emocionalmente. Hoje de manhã uma pessoa chegou e falou: e aí, pastor, tudo bem? Saudade do senhor, faz 15 dias que eu não te vejo, como é que foi? Falei: estou caminhando. Por quê? Porque ele esperava que está tudo bem. A gente se acostuma a fingir falar que está tudo bem. Você precisa aprender a falar quando não está bem. Essa semana foi pesado, viu? Ora para mim, em nome de Jesus, me ajuda em oração. Essa semana foi muito difícil para mim. Um casal chegou ali, um casal que eu gosto muito. Eles perguntaram: como é que foi a férias? Aí eu falei: aconteceu isso e isso. Pastor, nós estamos orando para o senhor. Eles só vão orar por mim porque eu contei como é que eu estou. E como eu contei como eu estou, Deus vai me ajudar em nome de Jesus. Agora, se eu ficar aqui fingindo: não, está tudo bem, 15 dias, foi maravilhoso. É uma positividade mentirosa. Ela é tóxica. Deus sabe que aqui dentro foi pesado. Está entendendo? Você precisa falar a verdade. Porque quando você fala a verdade, Deus usa pessoas para ajudar você também. Se você não fala a verdade, como é que as pessoas vão te ajudar? Como é que elas vão orar por você? 5, ter explosões emocionais. E 6, adoecer fisicamente. Então, em nome de Jesus, olhe para a sua humanidade, olhe para as suas emoções. Segundo ensinamento de Jesus nesse texto, ele chegou ali, e quando ele chegou ali então, ele viu que eles estavam pescando. Aí vem um segundo momento: admita suas fraquezas e deixe Deus trazer cura para você. Além de olhar para você, você precisa admitir que tem fraqueza. Entenda uma coisa, Jesus disse, isso daqui é principal, é fundamental na nossa espiritualidade. Eu quero que você entenda isso daqui nessa noite. Jesus diz: eu não vim para os sãos, eu vim para os fracos e... o que, gente? Fracos e doente. Quem é fraco e doente aqui? Eu sou. É difícil levantar a mão, né? Vocês pensaram: como é que eu vou levantar a mão nesse negócio aqui? Fraco e doente. Percebe como que a nossa cultura é de mostrar forte? Quem que é forte? Aí todo mundo já... Eu vim para os fracos e doentes. Eu sou um fraco e doente, eu preciso dele. Quando você admite suas fraquezas e a sua doença, Jesus então diz: eu vim para vocês. Vocês estavam esperando por mim e eu vim para trazer cura para vocês. Vocês que estão cansados e sobrecarregados, venham até mim e eu vou aliviar vocês. Pode vir, não precisa esconder nada de mim, porque eu vim para curar vocês. Não precisa fingir, não precisa ter caso de espiritualidade, de religioso. Vem e se abra comigo. E se vocês trouxerem todo o peso, eu vou gerar alívio na vida de vocês. Eu vou levar bálsamo para vocês. Mas admita que nessa noite, em nome de Jesus, tem alguma coisa aqui que dentro não está bem, está pesado, está cansado. E aí, diz que Jesus falou para eles não pegaram nada naquela noite. Lembra de Lucas 5:11? Jesus virou e falou assim: joga do lado direito. Eles estão vendo um homem na beira da praia, mas não sabem quem que é esse homem. Joga do lado direito, vocês vão pegar. Eles jogam, e na hora que eles começam a puxar, eu não sei você, mas se eu tivesse lá, ia ser como um flash na minha cabeça, de lembrar: a única pessoa que já fez isso foi Jesus. Ele está lá na beira do mar me esperando de novo. Quando Pedro começa a puxar, a mente de Pedro já acusou que é Jesus que está lá. João vem para piorar e fala assim: é o mestre. Você imagina Pedro, fala: eu já sei, João, não precisa falar. Diz que ele ficou tão nervoso que ele pôs a roupa, pulou na água e saiu nadando. Ele estava despido, e então ele pula e vai. E diz que os discípulos chegam no barquinho. Preste atenção, o texto fala isso. Os discípulos chegaram no barquinho e encostou. Pedro não está nem na mar ainda, na beira da areia. Pedro ficou ali nadando em círculo, não sei o que ele fez. Ficou nadando em círculo até o barquinho chegar. E quando o barquinho chega, é aí então que ele vai puxar os peixes. Ele não teve coragem de ir lá na beira-mar, porque ele sabia que Jesus estava ali. Sabe por quê? Chegar perto de Jesus era ter que admitir a fraqueza aqui dentro. É por isso que ele estava fugindo. E tem muita gente que não toma uma posição com Jesus, não confessa Jesus, não se batiza, ou só frequenta a igreja como um frequentador, é porque não quer estar perto de Jesus.
Porque na hora que eu me aproximar, tem tanta coisa na minha vida que eu tenho que mudar, pastor. Tem tanta coisa aqui dentro que eu sei que está errado e eu sei que ele quer consertar. E aí então você não se aproxima dele, você quer a bênção dele, mas você não quer estar perto dele. Você quer a rede cheia de peixes, mas você não quer chegar na beira-mar. Entenda, mais do que as bênçãos, nós precisamos dele. Mais do que a nossa rede farta, nós precisamos dele perto de nós. E aí quando Pedro chega perto, diz que os discípulos chegaram, eu não sei se você se lembra, mas o texto diz o seguinte: ninguém deles tinha coragem de falar com ele. Estava o peixe, estava o pão, ele distribui o peixe e o pão, eles ficam comendo e diz o texto, ninguém falava, é o Senhor, porque eles sabiam que era Jesus. É difícil admitir as nossas fraquezas, é difícil admitir o que está aqui dentro. Pedro está lembrando de tudo. Eu sou um traidor, eu sou um pecador, ele veio para me tratar. Ele está com medo. Está com medo do quê? De Jesus disciplinar ele. Ele está com medo de Jesus apontar o dedo na cara dele. Tem um bocado de gente que olha para Deus e acha que Deus vai apontar o dedo na sua cara. Eu quero te lembrar que Jesus veio oferecer graça e salvação para você. Ele já sabe de todos os teus pecados, mas ele pagou o preço dos teus pecados na cruz do Calvário. Ele veio agora para te sarar. Ele veio agora para te salvar. Não tenha medo da presença dele, se achegue a ele, se abra com ele, admita as suas fraquezas. Pedro tinha um problema que a gente chama isso de auto-engano. O auto-engano é quando a gente deseja tanto algo aconteça e dê certo, e a gente tenta manipular situações para aquilo dar certo do nosso jeito. Já fez assim? Não, eu quero que isso aconteça. Aí você manipula a situação, conversa com ciclano, com fulano, para tudo encaixando para sair do jeito que você queria. Pedro tentou fazer isso. Eu sou melhor do que os outros, eu sou bom, quando o Senhor precisar de mim, até que quando chega a hora, não deu certo. O auto-engano é quando você vai vivendo, fingindo, fazendo as coisas acontecer do teu jeito. Pedro usou dessa teoria, e agora o que Jesus está mostrando é, ei, sabe por que deu errado? Porque você sempre tentou fazer do teu jeito. Vem fazer do meu jeito, você vai ver as coisas dar certo. Às vezes, está pesado emocionalmente, sabe por quê? Porque você está tentando fazer do teu jeito. E o jeito certo é falar, Deus, eu coloco diante do Senhor, e eu acredito que o melhor para mim é o teu jeito. Jesus orou isso no Getsemane. Deus, passa de mim esse cálice, contanto que não seja feito aquilo que eu quero, mas aquilo que tu queres. Eu quero o teu jeito. Eu confio no teu jeito. Eu entrego a minha vida para viver do teu jeito. Augusto Cury vai dizer que a gente fica constrangido quando a gente não vê as nossas limitações. Pedro está constrangido, por isso que ele não chega perto de Jesus. Sabe os outros também? Não é só Pedro que está constrangido, os outros também estão constrangidos. Por isso que eles não chegam perto. Porque chegar perto de quem nos mostra as nossas limitações incomoda a gente. Mas é preciso chegar lá. O Augusto Cury vai dizer que quando Pedro negou Jesus por 3 vezes, ele conta uma experiência química que acontece na mente da gente quando a gente faz alguma coisa errada. Ele vai dizer que quando Pedro negou Jesus, o Pedro teve uma experiência química onde o córtex dele foi acionado e o medo disparou no coração. Você já teve essa sensação de que você fez besteira? E parece que o coração vai sair para a boca, e você começa a ficar trêmulo, começa a suar frio. Foi isso que Pedro sentiu naquele dia, na varanda do Sinédrio. Falando, é esse que eu sou, é esse daqui que eu sou, é esse daqui que eu sou. Ele se enxergou naquele dia, por isso que ele chorou demais. Se enxergar assusta a gente, mas esse é quem nós somos. Nós somos homens e mulheres falhos. E quando a gente chega a se enxergar, dói. Mas louvado seja Deus, Jesus veio para curar essa dor. E Jesus então se aproxima de Pedro e agora começa um terceiro detalhe aqui desse processo de nos tornar emocionalmente saudáveis, que é um último ponto que eu queria compartilhar. Ouça a voz de Deus. Quero chamar o Ministério do Louvor à frente. Ouça a voz de Deus. Entenda uma coisa, se Deus falou com você nessa noite, se tem coisas que você foi percebendo, sua fraqueza, doeu, incomodou, Ele não veio para te apontar o dedo, Ele veio para sarar você. Ele veio para falar com você aqui nessa noite. E aí, quando Jesus se aproxima de Pedro, você se lembra, Jesus faz 3 perguntas. Pedro,
Tu me amas? Só que a primeira pergunta é a seguinte: Pedro, tu me amas mais do que os outros? Você lembra que na mesa da ceia ele falou que amava mais do que os outros? Não foi o que ele disse? Jesus então repete para ele a frase: ei, na mesa da ceia lá que ele disse, você falou que me amava mais do que os outros. E aí, Pedro, você me ama mais do que os outros? Na hora que Jesus fala isso, Augusto Cury vai dizer que duas coisas Pedro desenvolveu fobia. Ele desenvolveu primeiro galofobia. Quando ele ouvia um galo cantar, dava medo nele. E segundo, toda vez que alguém repetia uma frase 3 vezes para ele, desencadeava uma síndrome nele. Ele ficava apavorado, porque por 3 vezes ele negou Jesus. E aí o que Jesus faz é: e aí, Pedro, você me ama mais do que os outros? Só que a expressão no grego é: você me ama ágape mais do que os outros? Ágape é amor incondicional. E aí sabe o que Pedro responde? Eu te amo com amor filéu, Senhor. Te amo como um amigo. Eu não te amo, ágape. A segunda pergunta: e aí, Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. A terceira pergunta: Pedro, tu me amas? Você lembra como que ele ficou na última pergunta? O texto diz que ele se entristeceu. Sabe por que ele se entristeceu? Ele se enxergou. E falou: eu não sou quem eu achava que eu era. Eu te amo, mas é desse jeito aqui. E aí nas 3 perguntas, Jesus sempre responde dizendo: apacenta os meus cordeirinhos, apacenta as minhas ovelhas. A boa notícia é que Jesus é quem vem na nossa direção para curar a gente emocionalmente. Às vezes você está fugindo faz anos, faz meses, e Jesus está aqui nessa noite falando: e aí, como é que você está? E aí, como é que você está? Jesus, ele vem, e eu gosto de ficar pensando aqui, que quando Jesus, ele diz para Pedro: apacenta as minhas ovelhas, ele está fazendo Pedro repensar. E o que ele está dizendo para Pedro, em outras palavras, é: continua, Pedro, porque eu te perdoo, apacenta as minhas ovelhas. Você está se sentindo um fracassado, você não se perdoou, mas eu te perdoo, apacenta as minhas ovelhas. Continua, Pedro, eu te perdoo, apacenta as minhas ovelhas. Continua, Pedro. A questão é que para continuar dói, e é por isso que às vezes a gente sofre. Mas a boa notícia, para encerrar a mensagem nessa noite, é que o mesmo Jesus que estava na beira do mar, falando para ele: cuida das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, é o mesmo Jesus que antes da assunção aos céus, ele diz a última palavra dele aos discípulos. E a última palavra dele aos discípulos, em Mateus 28, versículo 20, eis que eu vou estar com vocês todos os dias, até o fim dos séculos, até a consumação dos séculos. Eu sempre vou estar com vocês. A boa notícia de Deus para nós nessa noite: e aí, como é que você está nessa noite? Às vezes você vai admitir: Deus, eu estou frustrado. Deus, eu estou cansado. Deus, eu estou com medo. Deus, eu estou desanimado. E o que Jesus está falando para você nessa noite: eu vou ser com você todos os dias. Amanhã eu vou estar lá de novo. Amanhã eu continuo lá. Amanhã eu vou estar perto de novo. Você pode não estar bem hoje, mas eu continuo do teu lado. Você pode estar achando que não consegue. E de fato, sem mim você não consegue. Aquela pescaria só deu certo porque eu estava lá. Continua amanhã achando que você não consegue, mas enxergue que eu estarei ao seu lado. Feche os seus olhos. Coloque seu coração diante de Deus nessa noite. Quero chamar os presbíteros presentes à frente. Coloque aí, você está se sentindo fracassado? Está se sentindo indigno? Às vezes, como Pedro, você fez coisas que você olha para você, você tem vergonha de você mesmo. Às vezes você não tem buscado a Deus de maneira séria porque você acha que você não serve mais. Às vezes você está como Pedro, falando: eu não sou digno, eu fiz tanta coisa. Às vezes você está achando que as pessoas olham para você de maneira diferente. O teu fracasso é tão doído que você acha que as pessoas estão te julgando. Mas eu quero te acalmar nessa noite e te lembrar que o Filho de Deus está aqui nessa noite. Ele não veio para te julgar, Ele veio para te sarar aqui. Ele não veio para te condenar, mas Ele veio para dizer para você nessa noite: eu estou com você.
Eu quero te perdoar. Se abra, coloca diante dele e ouça ele falando com você. O Espírito Santo dele tratando teu coração. Deus, nessa noite nós nos colocamos diante do altar. Pedimos perdão, Deus. Perdão porque por vezes a gente não olha para a nossa natureza, a gente não enxerga o que está aqui dentro, a gente não reconhece as nossas emoções, a gente ignora elas. E Deus, a vida vai se tornando tão pesada quando a gente tenta caminhar sem o Senhor. A vida vai se tornando, Deus, tão angustiante quando a gente não te enxerga na caminhada. E Deus, abre os nossos olhos nessa noite para te enxergar. Abre os nossos ouvidos para ouvir a voz do Teu Espírito Santo falando com a gente. Senhor, não há nada aqui dentro que assuste o Senhor, porque o Senhor veio para nos purificar dos nossos pecados. Por isso, Deus, se tem alguém, Deus, que está assustado, está com medo de entrar na Tua presença, eu clamo que esse medo vá embora em nome de Jesus, porque o verdadeiro amor do Senhor lança fora todo medo. E que os Teus filhos e as Tuas filhas, durante esse mês, sejam sarados emocionalmente. Que toda dor, todo trauma, toda frustração, que toda síndrome, Deus, o Senhor traga a cura das emoções entre nós, em nome de Jesus Cristo. Nós acreditamos que o Senhor veio, Deus, para nos dar vida e vida em abundância. E nós admitimos nessa noite, nós precisamos do Senhor. Quem entrou aqui cansado e sobrecarregado, a minha oração é que ele volte para casa aliviado, e o Senhor caminhando do lado dele e do lado dela, em nome de Jesus. Que nós saiamos daqui renovados pela Tua presença, Deus. Esse é o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dentro dessa palavra ainda, Jesus, ressurreto também, ele se pôs no caminho de mais 2 homens, os discípulos de Emaús. Aqueles homens voltaram para a cidade deles porque eles acharam que eles andaram à toa atrás daquele homem durante 3 anos. Aquele homem tinha morrido. E aí diz que quando eles caminhavam, eles choravam. E eles choravam e Jesus colocou do lado deles e perguntou: por que é que vocês estão chorando? Olha o que Jesus faz. Faz a gente olhar para dentro. E aí eles começaram a dizer: nós seguimos aquele que dizia ser o Messias, mas os judeus mataram ele. E eles começam a chorar dizendo: nós acreditávamos que ele era o Messias. E aí na hora que eles começam a chorar, Jesus começa a lembrar o Antigo Testamento dizendo: mas o Messias não haveria de morrer e padecer pelos pecados de vocês? E quando Jesus vai falando aquilo, o coração dele diz que queimava. E diz que quando eles chegaram na casa deles, Jesus falou: vou embora. E aí então, eles falaram: entra aqui, fica com a gente. E aí chega o momento da ceia, o momento onde Jesus vai partir o pão e vai tomar o cálice. E nesse momento, quando Jesus pega o pão, parte ele, após haver dado graças, diz que os olhos deles se abriram. E eles caminhavam com o homem sem perceber que aquele homem era Jesus que estava do lado deles. Às vezes a gente está caminhando e vindo na igreja todo domingo, ou indo na célula, e não está enxergando que ele está indo e vindo com a gente todo dia. Queria te convidar a fechar seus olhos e falar: Senhor, eu quero comer do pão e beber do cálice, mas eu quero que os meus olhos se abram para te ver de novo. Está tão pesado. Deus, às vezes a pressão é tão grande que a gente está chorando, ó Pai, a gente não consegue te perceber no meio da caminhada. E a gente pede perdão para o Senhor, em nome de Jesus. Perdão porque a pressão é tão grande, Deus. É pressão de todos os lados. Mas o Senhor nunca nos desamparou. E o Senhor nunca vai nos desamparar. E Deus, nessa noite, quem não está te enxergando, eu peço que saia daqui vendo o Senhor, Deus. Eu peço que ao comer do pão e ao beber do cálice, o teu filho e a tua filha sinta a tua presença. E que o coração dele ou dela volte a queimar. Que eles voltem a andar com o Senhor. Que eles voltem a ter alegria. Porque na presença do Senhor há abundância de alegria. Traz alegria, Deus, com a tua presença. Em nome de Jesus. Eu clamo a bênção sobre o pão e o cálice, e que sejam alimentos para nós nessa noite. Amém, Senhor.
Amém. Você que é membro, que é batizado, está em plena comunhão com o Senhor, se é de uma outra denominação evangélica, mas está nos visitando, é membro também, você é convidado a participar com a gente. Os presbíteros vão distribuir os elementos da ceia, segure, e depois todos juntos a gente vai cear. Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não mereci estar aqui. Comigo eu trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai. A esperança na casa, recomeço na casa. Reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. É o som da tua palavra, curou a nossa alma. O verbo nos amou, a solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai. A esperança na casa, recomeço na casa. Reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai. A esperança na casa, recomeço na casa. Reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. De Deus Pai. De Deus Pai. Do meu Pai, do teu Pai, do nosso Pai. Algum irmão ou irmã foi esquecido no momento da distribuição dos elementos? Não?
Na noite que Jesus foi traído, após haver dado graças, ele tomou o pão e o partiu dizendo: esse pão simboliza o meu corpo, que é dado por vocês. Comamos. Após comerem do pão, Jesus tomou do cálice e o abençoou também e deu graças, dizendo: esse cálice simboliza o meu sangue, que é derramado em favor do perdão do pecado de vocês e símbolo da nova aliança. Bebamos. Santo amado Deus, nós louvamos, nós bendizemos o Teu nome, Pai, porque o Senhor é aquele Deus maravilhoso que tem nos abençoado, Deus que tem guardado as nossas vidas, Pai. Pai querido, e nesta noite, Pai, eu quero invocar o Teu nome mesmo, Senhor Deus, porque o Senhor é o Deus que cuida de nós, Senhor Deus, que o Senhor, Pai, esteja tocando em cada coração, cada pessoa, cada família, cada irmão que está aqui esta noite, Senhor Deus, possa sair daqui com o coração mesmo transbordando de alegria, Senhor Deus, porque o Senhor é o Deus que fala mesmo no nosso coração, o Senhor é o Deus que tem sustentado no nosso dia a dia, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa, Senhor Deus, dar uma boa semana, Pai, a cada um de nós aqui, no trabalho, em tudo que formos fazer, Senhor Deus. Nós pedimos, Pai, a Tua presença nas nossas vidas. O Senhor esteja mesmo, Pai, com o Teu povo reunido aqui, Pai, nesta noite, e que nós possamos entregar mesmo o nosso coração na Tua presença, Pai, porque sem o Senhor nós não somos nada, mas em Ti nós somos mais do que vencedores, Senhor Deus. Por isso, Senhor Deus, fica conosco, nos dê uma semana abençoada, em nome de Jesus, é que oramos e desde já agradecemos. Amém, Senhor Deus. Amém. Vamos colocar de pé e clamar a bênção de Deus sobre essa semana. Eu queria te convidar durante a sua oração agora, seja sincero, tá? Seja muito sincero. Às vezes você precisa de um renovo. Você entrou aqui cansado e precisa ser renovado. Às vezes você entrou aqui sem fé. E como o pai daquele menino endemoniado, você está chegando e falando: Deus, me ajuda na minha falta de fé, que eu estou desacreditado, eu estou desacreditado. Eu não sei o que você precisa, mas eu sei que Jesus Cristo pode ouvir sua oração. Feche seus olhos e busque Ele. Coloque diante dEle, peça para Ele, acredite na presença dEle. Lance a tua ansiedade, tua preocupação, teus medos, teus temores. Diga para Ele aquilo que você precisa. Deus, nós estamos voltando para mais uma semana que vamos iniciar de trabalho, Deus, de estudo, ó Pai, dos nossos afazeres, nossos compromissos, Deus, familiares, domésticos. Senhor, nós não queremos ir embora, Deus, sem antes, ó Pai, nos consagrarmos e também, Deus, clamarmos a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Deus, nós não queremos sair daqui, ó Pai, para viver na força dos nossos braços. Nós não queremos sair daqui, ó Pai, para dizer, vai dar tudo certo de maneira positiva, mas nós queremos sair daqui sabendo que se o Senhor estiver conosco, Deus, nós vamos vencer qualquer adversidade. Se nós sairmos daqui, ó Pai, fiéis, Deus, à Tua palavra, ouvindo a Tua voz, Deus, nós sabemos que o amor do Senhor vai nos sustentar dia após dia. Nós sabemos que a Tua graça vai suprir, Deus, diante das nossas necessidades. Nós sabemos que o Senhor vai nos livrar de todo mal. Nós sabemos, Deus, que o Senhor vai nos cercar por detrás e por diante. Nós sabemos que o Senhor, Deus, irá cuidar de nós. Nós sabemos, Deus, que o Senhor irá também nos surpreender, porque a Tua palavra fala, Deus, que às vezes nós oramos e pedimos, mas o Senhor faz infinitamente mais do que nós pedimos ou imaginamos. O Senhor é maravilhoso, Deus. Por isso nos acompanha durante essa semana e que nós, Deus, possamos voltar a semana que vem, Deus, perplexo com a graça do Senhor, Deus, com Teu cuidado, com Teu zelo, com a Tua bondade, e que aquilo que o Senhor começou a falar, que o Senhor continue a ministrar durante essa semana, Deus. Estamos com o coração aberto, que a bênção de Deus Pai, o Todo-Poderoso, que a bênção de Cristo, Salvador e Redentor da igreja, e que as intercessões e orações do Espírito Santo possam ser sobre cada filho e filha de Deus aqui presentes, espalhados pela face da terra, que assim seja, amém e amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, você tenha uma ótima semana, vá na paz do Senhor, cumprimente quem está ao seu lado aí.